Que bênção poder estar com os irmãos novamente, falando e compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor. Como estava mencionando, eu estive muito ruim do pulmão durante uma boa parte desse ano. Estou praticamente 100%, mas infelizmente ainda não totalmente. Mas com a graça de Deus, já faz algumas semanas recomeçamos nossas atividades quase que normalmente e estamos tendo a oportunidade de estar aqui com os irmãos e compartilhar novamente deste momento. Meus irmãos e minha irmã e irmãs, os amigos também que estão aqui, é muito bom ver esses rostinhos aqui. E hoje nós vamos compartilhar, explorar um tema fundamental para a nossa caminhada cristã: o perdão. Eu dei o título de Anatomia do Perdão. Esse é o título do último livro que nós escrevemos, e como resultado de uma sessão de terapia que tive com uma cliente, eu percebi que eu precisava explorar mais esse tema com aquela pessoa. E graças a Deus tivemos êxito na estratégia que utilizamos. Mas, a partir dali, começou a maquinar na minha mente a dificuldade que muitas pessoas têm, e relembrando também o tempo de meu ministério mais ativo, lidando cada semana ali com os membros e com amigos até, que a gente às vezes tinha que aconselhar, orientar. E nós decidimos escrever um livro por causa disso, só desse tema. Mas, irmãos, esta é uma necessidade, não apenas é, espiritual, é uma necessidade. Entender esse tema é uma necessidade para que a gente tenha saúde física e mental, inclusive. O perdão não é apenas um mandamento divino, mas, como Jesus mesmo ensina em Mateus capítulo 6, versos 14 e 15, agora eu estou vendo aqui que com o filtro não aparece muito bem, mas eu estava tentando mostrar aqui a Bíblia para vocês. Esse. Opa! Agora que eu vi realmente que aparece para vocês, eu estou me vendo aqui pelo YouTube, que eu estou usando minha, minha tela aqui do computador para colocar o esboço da minha mensagem. Mas, irmãos, vamos retomar aqui. Jesus disse: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Quando nós escolhemos não dar o perdão, estamos tomando uma decisão que pode trazer consequências sérias para a nossa vida. E é isso que eu gostaria de destacar durante a mensagem desta manhã. O perdão é um dos pilares da vida cristã. Quando Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar, Jesus respondeu: até 70 vezes 7. Isso está em Mateus, capítulo 18, versos 21 a 22. Isso não significa contar literalmente 490 vezes eu perdoei esse fulano. Agora chega, agora basta. Não, não significa isso. O perdão
ele é ilimitado, assim como o amor de Deus é ilimitado. Ao Jesus mencionar que devemos perdoar 70 vezes 7, ele estava querendo justamente mostrar a dificuldade, ou melhor, a ilimitação. É ilimitado o perdão, deve ser ilimitado. Nós não podemos descuidar desse sentido, desse significado que Cristo quis dar ao dizer essas palavras. O perdão precisa ser concedido sempre, independente das circunstâncias. Ele orou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Ele estava lá, cravado na cruz, e fez essa oração. Essa oração mostra que o perdão é um ato de graça e compaixão, mesmo quando a dor é grande demais. Mas perdoar não significa justificar ou ignorar o erro da pessoa. Mas perdoar significa que você está escolhendo liberar o ressentimento e a dor, confiando que Deus fará justiça. E é esse o grande objetivo. Deus é que vai fazer justiça por nós, não nós. A nossa tendência como ser humano é tomar as coisas na nossa mão e querer fazer justiça e pronto. Mas não é isso que Deus planeja para nós. Não é isso que Deus quer que aconteça a cada dia conosco. Quando nós escolhemos perdão, não. Ou seja, manter o ressentimento e a hostilidade. Isso não afeta apenas a nossa vida espiritual, como já mencionei, mas também o nosso corpo. A ciência, ela comprova que o perdão não perdoar, eleva os níveis de cortisol, hormônio do estresse, e pode causar doenças cardíacas, hipertensão e até problemas metabólicos. Essa é a verdade científica. Como o salmista declara, lança o teu pão sobre perdão, lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Quando nós perdoamos, nós entregamos a Deus o peso que está desgastando a nossa vida. Pense na história de José, por exemplo. Ele tinha todas as razões para guardar rancor contra seus irmãos. Imagine o quanto que ele sofreu. Primeiro, o susto de ser abandonado num poço, num lugar deserto, aonde dificilmente ou muito tempo ia demorar para que alguém passasse ali. Depois, a trama de querer matá-lo. Providencialmente, ele foi retirado dali e vendido como escravo, depois vendido para o Egito. Imagine o tanto de sofrimento. A gente não para pensar nos detalhes. Mas já viram aquelas cenas que às vezes a gente vê em algum filme, alguma coisa assim, alguém sendo levado como escravo, acorrentado, amarrado por cordas, um atrás do outro e caminhando no deserto? A gente não para pensar nos detalhes, mas andou quilômetros e quilômetros, semanas e semanas, talvez meses, até chegar no Egito. E ao chegar lá, desnutrido, cansado, ferido, com as marcas
das correntes, cordas, não sei exatamente como que eles o prenderam, mas ele era um escravo. E aquele sol do deserto causticante, pouca água, apenas para que ele se mantivesse vivo até chegar no destino. E quando chegou lá, provavelmente os donos ali deram a folga de um dia ou dois, alguns dias, para a pessoa se reidratar, alimentar um pouco melhor, para ele ficar com aparência melhor para ser vendido. Tudo isso foi produzindo marcas em sua vida. Mas ele tornou o mal em bem. Esse perdão trouxe cura para a sua família e para a sua própria vida. E um tempo depois, graças ao perdão, ele pôde estar na companhia de seus irmãos e de seu amado e saudoso pai. Que saudade ele devia ter desse pai. E conhecer, inclusive, o humano mais novo. Sabe, irmãos, o perdão, ele precisa, a gente precisa entender que não é simplesmente um sentimento que a gente tem. Eu não sinto ainda que estou maduro, que estou apto para perdoar alguém. Não. O perdão é uma decisão. Eu preciso decidir perdoar alguém, assim como a gente decide amar. Eu decidi amar as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que conheço, cada membro desta sala, cada participante deste culto tem decidido amar as pessoas. E amar é uma decisão. A gente se doa pelas pessoas. A gente dá um pouco de nós pelas pessoas que nós amamos. O perdão também é uma doação. Eu dou parte de mim para as pessoas, mas o perdão é mais que isso. O perdão é um reflexo de nossa relação com Deus. Efésios 4:32 nos diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se o quê? Mutuamente. É isso que a palavra nos diz. Nós temos que perdoar mutuamente uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Nós sabemos que perdoar nem sempre é fácil. Quantas pessoas eu já vi lutando com isso, desesperadamente. Eu conheço uma pessoa que sofreu com isso por mais de 30 anos. Conheci outros. Um deles, algumas semanas antes de falecer, me ligou para o pastor Quesil, ligou para o pastor Josias, ligou, que eu me lembre agora, somos nós três pelo menos, nós passamos por aquele distrito, e ligou: pastor, me perdoa. Já liguei para o pastor fulano, pastor ciclano, pastor tal, pedi perdão para todos eles. Foi uma pedra no calçado ali de cada um de nós pastores que passamos ali. E antes de morrer, nos ligou pedindo perdão. E eu disse para ele: meu querido irmão, você já está perdoado há tanto tempo. Naquele dia que você chorou nos meus ombros, você já estava perdoado. Eu disse para você: você está perdoado. Mas a pessoa não perdoou a si mesmo. Não, ela não perdoou. E nós precisamos entender
que uma das maiores dificuldades nossas para perdoar alguém é em relação a nós mesmos. É um processo que requer oração e requer ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda a substituir aquele ressentimento, aquele rancor que nós temos no nosso coração, substituir isso por compaixão. E é Ele que nos dá força para liberar o outro. Amém por isso. Amém, porque o Espírito Santo tem trabalhado em nossas vidas e tem nos feito produzir esse sentimento e liberar esse sentimento para a salvação, inclusive, daqueles que estão ao nosso redor. O que seria do meu casamento se eu não perdoasse a minha esposa e se ela não me perdoasse? O que seria da minha família se eu não perdoasse meus filhos e se eles não me perdoassem? Eu me lembro que uma vez ou outra eu tive que pegar um filho e dizer: me perdoe, filho, me perdoe, filha. Houve momentos de eu dizer assim: vem cá, filhos, vem cá, esposa, ó, me perdoem, por favor. Eu não precisava, eu não devia ter agido desta maneira. É verdade que eu tenho uma certa facilidade de pedir perdão quando preciso for. Até quando não sinto que sou o culpado. Mas sempre peço perdão, sabe por quê? Porque eu sei que o meu coração é perigoso. Ele muitas vezes é falso e não expressa a realidade. E eu peço perdão, mesmo não sentindo, não achando que fiz alguma coisa errada, porque aquela pessoa percebeu, sentiu, notou algo que eu não percebi. Provavelmente já aconteceu isso com você também. Alguém chegar para você e dizer: estou muito ofendido, estou muito chateado, estou decepcionado. Mas como? Por quê? Não fiz nada. E a pessoa começa a expressar e contar os detalhes. Não, mas não era isso. Não, não foi assim. Foi o tom da sua voz, o jeito como você fez, e me deixou muito claro que era assim. E nós precisamos entender que relacionamento humano é uma coisa assim muito, muito, muito complexa. Alguém começou a escrever um livro, diz uma parábola, e já estava com mais de 3.000 páginas falando sobre relacionamento humano. E acabou desistindo, porque essa era apenas a introdução. Não tinha nem chegado nos capítulos ainda do livro. Tem muitos livros escritos sobre relacionamento. Eu também tenho livro escrito sobre relacionamento. Mas sabe, é apenas um detalhezinho. A gente toca numa coisinha aqui, num aspecto psicológico acolá, um detalhe, ou alguns detalhes do relacionamento aqui, mas relacionamento humano é uma coisa muito, muito, muito complexa. E alguns brincam que o relacionamento com a esposa, com a mulher, é mais complicado ainda. Você já viu aquela chargezinha onde mostra assim, manual para saber lidar com o homem? Aí é um livrinho assim, ó. Aí mostra manual para lidar com a mulher, um livro dessa altura de páginas assim. As mulheres são mais complexas. Não que seja mais difícil lidar. O problema somos nós que não aprendemos a entender toda a complexidade da mente feminina.
Não conseguimos perceber todas as nuances que elas conseguem perceber. E quantas vezes minha esposa me disse: Delmar, cuidado com essa situação. Cuidado com essa pessoa. E eu dizia para ela: que isso? Mozinho, isso não tem nada a ver. Eu já estou me relacionando com essa pessoa há tanto tempo. É um líder fantástico, abençoado. Cuidado. E de repente a gente descobria a traição, a manipulação, a segunda intenção desta pessoa. Mulher tem isso. Alguns falam que é um sentido a mais, né? Que a mulher tem. Mas lembre-se, perdão não significa que você está validando o erro do outro. Você não está de acordo com o erro que o outro cometeu ao perdoar. Você está simplesmente escolhendo não permitir que a mágoa e o ressentimento controle a sua vida. O perdão nos liberta e nos aproxima de Deus. Eu quero. Bom, deixa eu esclarecer que eu nunca estudei química. Mas eu gosto muito de ilustração que eu vi na. Acho que no WhatsApp, na internet, em algum lugar. Alguém fez esse comentário e eu gostei muito, muito. Achei muito interessante essa explicação química que relaciona-se com o perdão. E volto a dizer, eu nunca estudei química. Eu apenas estou repassando aqui uma informação que eu recebi neste vídeo e fui dar uma consultada em outros materiais e vi que é mais ou menos isso mesmo. Mas diz que em química, quando você tem uma molécula, e para você formar essa molécula, você vai colocando átomos ali. E ali dentro daquela molécula, vai colocando átomos, e conforme você vai colocando a quantidade de átomos, existe um limite que você pode colocar. E em cada tipo de molécula, cabe mais ou menos. E por isso que existe o hipomaganato, maganito, não, manganito, né? Manganito. Manganeto e permanganato. Existe também o cloreto, hipoclorito, o clorito, o clorato e o perclorato. Então, existe o permanganato e existe o perclorato. Esse sufixo per indica que você está no nível máximo de átomos de oxigênio, por exemplo, que você pode colocar naquela molécula, ok? Por que eu estou falando isso? E segundo esse vídeo ilustrativo que eu recebi, quando você está no limite máximo, atingindo ali o máximo que se pode, antes que a molécula entre em colapso, você usa esse prefixo, per. Por isso que uma coisa pode durar um certo tempo, mas ela pode perdurar. Você pode fazer alguma coisa, mas você pode perfazer algo totalmente, completo. Você pode seguir ou você pode perseguir. Uma coisa pode estar feita, mas ela pode estar perfeita. E aqui entra um detalhe que nós conhecemos bem: o amor. O amor, nós doamos, nós damos. O egoísmo, ele recebe.
A pessoa egoísta, ele quer dar, ele quer compartilhar, mas a pessoa egoísta, ela quer receber. O amor, ele sempre doa. Então, se você quer doar em grau máximo, você tem que perdoar. Isto é lindo. Amados, o perdão é uma jornada que começa com uma decisão. Eu decido perdoar alguém. Ponto. Acabou. Não está conseguindo? Joelho no chão. Muita oração. Muito estudo da palavra. Porque o Espírito Santo vai trabalhar na sua mente a partir do momento que você decide perdoar alguém, para que você encontre a paz, a restauração, a cura. Não dá para eu gastar tempo aqui mencionando os estudos científicos que eu estudei para escrever meu livro, mas é impressionante como já existem trabalhos aonde todos os dias, em alguns casos, e em outros casos, uma vez por semana, iam colhendo exames de sangue e fazendo outros testes nas pessoas para medir o estado de saúde da pessoa relacionado ao ato de perdoar ou não perdoar. Até que ele chegar a essa conclusão, ó, existe essa característica aqui, olha aqui, ó. Quem perdoa, quem declarou, quem informou esse nosso estudo que perdoa, melhorou isso. Quem não perdoa, olha só, esses índices aqui pioraram, e mais esse, mais esse. Impressionante. Isso não é o Delmar, isso não é o fulano, o ciclano, não é o psicólogo tal, não é o terapeuta YZ, não. Isso é a ciência estudando alguns aspectos importantes que a palavra de Deus já deu o caminho das pedras há tanto tempo, mas muitas vezes nós não praticamos. Quando nós perdoamos, nós ficamos libertos de todas essas coisas. E a paz, a restauração e a cura toma conta da nossa vida. Você sabe o que está escrito em Isaías, capítulo 18? Ainda que os nossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Da mesma forma, quando nós escolhemos perdoar, Deus nos lava com a sua graça, renova a nossa vida e nos deixa aptos para desfrutar da bênção da companhia do Espírito Santo em nossas vidas. Para sentirmos melhor o amor de Deus e podermos compartilhar e doar mais plenamente esse amor para as outras pessoas. Hoje, eu quero convidar a você para que reflita. Alguém que você precisa perdoar, alguma circunstância que na sua percepção você enxergou daquele jeito, há alguma mágoa que você precisa entregar para Deus, deixar que Deus resolva esse sentimento, esse ressentimento. Vamos orar juntos. Vamos pedir ao Senhor que nos dê um coração perdoador, que nos liberte do peso desse ressentimento, dessa mágoa. E se você sente que Deus está chamando você para perdoar alguém, tome uma atitude agora mesmo. Vamos orar juntos e vamos entregar a Deus a nossa carga e permitir que Ele cure a sua alma, a minha, que renove nossas vidas e nós sejamos uma bênção
a bênção que Deus quer que nós sejamos nesse mundo. Senhor Deus, muito, 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 muito obrigado, porque o Senhor tem sido maravilhoso e bondoso comigo, com cada uma das pessoas que estão me ouvindo nesse momento, com aqueles que ouvirão no futuro. Senhor, permita que o meu coração, que o coração dessas pessoas que estão me ouvindo, desfrute do perdão. Muitas vezes a nossa maior dificuldade é perdoar a nós mesmos. As pessoas já manifestaram, em alguns casos, o perdão para nós, mas nós não aceitamos. Nós não desfrutamos desse perdão. Nós ficamos ainda sendo corroídos por sentimentos tão danosos. E humildemente, Senhor, eu quero clamar entre o alpendre e o altar nesta manhã, para que o Senhor tenha misericórdia de teus filhos, para que cada mulher, cada homem, cada jovem, cada idoso, cada criança que está participando desse culto de adoração, não permita que o sentimento de mágoa, de rancor, esse ressentimento continue perdurando. Mas, Senhor, que todos nós aprendamos que se nós queremos ir além do amor, atingir o nível máximo da doação, que nós precisamos perdoar. Assim como o Senhor nos perdoou, como oramos na oração do Pai Nosso, perdoa assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Ajude-nos, Senhor, a manter esta oração viva e efetiva em nossas vidas. E que eu possa, de fato, perdoar plenamente para receber o perdão pleno do Senhor e das pessoas que estão ao meu redor. Em nome de Jesus, dá-nos um dia abençoado, Senhor, e que o Espírito Santo trabalhe poderosamente na minha vida e na vida de cada um de nós. Amém, amém e amém. Amém. Graças a Deus, né? Pastor Delmar, muito obrigado, tá? Pela mensagem bíblica, né? Deus falando conosco, essa mensagem era mensagem muito espiritual, porque o perdão, o perdão ele é um remédio, né? Que cura tanto aquele que perdoa quanto aquele que é perdoado, né? Então, é É. muito bom, pastor. E amarga o ressentimento, esse ressentimento é um veneninho que a gente vai tomando e achando que está matando o outro, né? Pois é. E a gente é que vai esvaindo cada vez mais, né? A nossa vida ela vai sendo minada por esse tipo de sentimento terrível, né? E É, prejudicial. isso mesmo. Pastor Wagner. Faz esse. Bom dia, Pastor Delmar. Bom dia, irmãos. Tudo bem? Bom dia. Esse tema ele é tão complexo como quando a gente discute a questão do amor incondicional, Pastor. Porque o amor incondicional oferece para quem não merece e para Isso quem mesmo. merece também, porque o foco dele é a salvação do outro. No que diz respeito ao merecimento, é alguém que me fez o bem e merece esse meu amor. Os maus precisam dele, disse uma velhinha católica uma vez. Agora, enquanto o senhor pregava, pastor, de forma muito precisa, veio um pensamento no meu coração que diz assim, que eu imaginei o seguinte: por que que eu perdoo pessoas? Porque Deus me perdoou. A gente fica esperando
para perdoar as pessoas e o motivo para o perdão tem que estar nelas. Se esta pessoa fizer isso, ou se ela fizer aquilo, ou se ela vier até mim e se humilhar, amigo, você não perdoa as pessoas pelo que elas fazem para você, no sentido de ir lá pedir perdão. Você perdoa pessoas porque você foi perdoado. Isso mesmo. Que a gente fica esperando no outro, pastor. É, A pessoa não vier aqui e não me pedir perdão, já era. Não é isso. Porque, vamos colocar aqui, pastor, se eu estiver correto, o senhor me ajuda a refletir, pastor Devaldo, que é uma sala de reflexão. Pastor Delmar errou comigo, feriu, falou de José aí. Quantas marcas as atitudes dos irmãos de José provocaram nele, certo? E aí o senhor diz uma coisa bem legal, quando o irmão vem pedir perdão para o senhor diz assim, mas o senhor já está perdoado. Então, quando o pastor Delmar, que me feriu, se ele vier até mim, se ele vier até mim e me pedir perdão, o perdão é recebido pelo pastor Delmar nesta hora. O pastor pediu para mim, ele recebe o perdão de Deus nesta hora. Mas esse perdão já deverá estar liberado há muito tempo. Uma coisa é o pastor Delmar receber o perdão de Deus, outra coisa é eu liberar o perdão para o pastor Delmar. Para o pastor Delmar receber o perdão, ele precisa pedir, ter consciência e se humilhar, sim. Tem que pedir. Agora, para eu liberar o perdão, nada tem a ver com o pastor Delmar. A liberação do perdão é de uma consciência espiritual de que eu recebi o perdão de Deus. Mesmo que o senhor não me peça, pastor, eu vou liberar o perdão para o senhor. Eu não vou ter mágoa do senhor. Eu não vou querer destruir o senhor. Eu não vou querer vingança. Eu não vou querer devolver na mesma moeda, mesmo que o senhor não me peça. E mantenha a distância, porque essa é uma questão entre mim e Deus e ponto final. E tem mais uma coisa, pastor, assim, que acho que é muito, mas é muito esmagadora nesse sentido. Se não for pelo Espírito, ninguém faz isso. Quando a gente olha para Cristo e nós, quem agrediu? Fomos nós. E quem nos buscou? Foi quem foi agredido. Então, se isso. eu pensar, pastor, que o senhor me ofendeu e eu não tenho que ficar esperando o senhor vir aqui, sou eu o agredido que vou até o senhor para provocar a reconciliação, porque Cristo fez isso por nós, é fruto de um amor incondicional, de algo sobrenatural. Tudo é sobrenatural em nossa vida, absolutamente tudo. Esse tema, pastor, ele é crucial para a saúde mental, física e espiritual de qualquer pessoa. Sim. Me permita acrescentar um detalhe, pastor. É, eu tenho lidado ao longo do meu ministério, né? Porque hoje são mais de 40 anos servindo essa igreja diretamente como obreiro, né? Fora o tempo que eu servi essa igreja antes, então é muito tempo lidando com gente e com pessoas que sentem essa dificuldade do perdão. E como pastor, vocês que estão aqui, outros que não estão na câmera aqui, aparecendo, sabem que como pastor, muitas vezes a gente toma atitudes e que uma pessoa ou outra não gosta ou enxerga de outra maneira. Então, é comum, às vezes, estarmos num distrito e alguém não gostar da gente e ficar chateado, magoado com a gente. E numa situação, por coincidência, na cidade onde estou agora, Londrina. Mas isso há 25 anos atrás, ou talvez até um pouquinho mais. É, eu me levantei para pregar, estava muito contente, porque um casal estava sentado ali. Eu falei, graças a Deus. Liguei tantas vezes, fui tantas vezes na porta da casa deles, não me receberam, não me atenderam e tal. Então, hoje estou aqui, eu vou ter o prazer de dar um abraço neles na saída do culto. E quando eu me levantei para pregar, o casal se levantou e começou a sair e fazendo algumas observações para os irmãos. Eu falei, meu pai, ele queria apenas demonstrar
que realmente está magoado comigo. Na hora, pastor, eu falei o nome deles, do casal, disse quantos amava, mas isso já em lágrimas, porque esse casal, e eu perdi meus pais muito cedo, né? Então, por um acidente, né, automobilístico, eu os considerava como se fossem meus pais. Tinha um carinho muito grande. Infelizmente, já até faleceram. E sabe, eu cheguei e fui em direção a eles dizendo: eu amo vocês demais, eu quero pedir perdão. O que que eu fiz? O que aconteceu que vocês estão tão magoados? Eu, quantas vezes eu fui atrás de vocês porque eu quero entender o que que aconteceu. E eles se viraram para mim, chorando, chorando, e disseram: não sabemos, pastor. E chorando, e já me abraçaram e começaram a conversar. Eu falei: não, tem alguma coisa. E eles falaram assim: quando nós vimos o pastor descendo, chorando e dizendo que nos amava e vindo em nossa direção, o Espírito Santo clareou nossa mente. E a única conclusão que nós chegamos é que não foi nada. É tudo besteira, coisa da nossa cabeça até. O pastor que tem que nos perdoar. O Espírito Santo, ele trabalha de uma maneira tão poderosa que a gente não consegue entender. Simplesmente quando a gente está envolvido naquela situação, acontece. E só bênção explode por tudo quanto é lado e a gente vê o resultado da mão de Deus agindo, né? Pastor, uma pessoa, enquanto o senhor falava, isso foi dentro da igreja, pastor? Na nave da igreja, é isso? Dentro da igreja. Eu Camarada, ia teve... começar a pregar e aí aconteceu essa situação. E, lógico, foi um dia transformador, não somente para mim, para aquele casal, mas para toda a igreja. É, porque isso aí foi o sermão, né, pastor? Sim, Esse foi o uma sermão. outra vez, em Paranavaí, a esposa de um pastor e um pastor vieram dos Estados Unidos e foram visitar uma pessoa muito querida e que estava dentro da igreja. Chegaram na porta da igreja e pediram para um diácono: vai chamar fulano e tal. Ô, pastor, entra lá. Não, não, estamos com pressa e tudo mais. Enquanto o diácono foi chamar, eu estava falando, não era esse sermão, mas era esse tema, e eu estava naquele momento de falar da oração do Pai Nosso. Deus perdoa a cada um de nós, dependendo de nós mesmos, porque nós oramos, perdoa assim como nós perdoamos. E se nós não perdoamos, como que Deus pode perdoar? Você está dizendo: Senhor, não me perdoa se eu não perdoar. Só me perdoa se eu perdoar. E aquele casal estava ouvindo aquilo ali, de repente, aquele casal que queria encontrar-se com uma pessoa escondido começou a entrar pelos corredores da igreja e até chegar lá na frente, na plataforma, vários irmãos já foram se levantando e abraçando aquele casal, e eles foram andando e tudo mais. Quando eles chegaram lá na frente, chorando, e disseram: faz tantos anos que nós falamos, nunca mais vamos pisar nessa igreja. Até hoje nós estamos ainda magoados com vocês. E hoje Deus miraculosamente retirou tudo isso de nossa vida. Então, não é o Delmar, eu quero que vocês entendam bem. O Delmar é nervosinho. Não, nervosinho não, nervosão. Eu me controlo. Não, eu já melhorei alguma coisinha. Uma coisinha já melhorei, mas estupim curto, estupim curto. Eu já falei aqui nessa sala que uma vez ranquei a minha cinta para dar na cara de uma irmã que cuspiu na cara do nosso ancião. Então, eu não era e não sou fácil. Minha esposa é uma benção. Quase 50 anos tolerando aqui essa cabecinha de rolão hoje, né? Mas, sabe, irmãos, nós precisamos entender que essa é uma necessidade muito grande de cada um de nós.
orar, 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 clamar, clamar, para que Deus nos dê esse sentimento de perdoar. Isso é o máximo que a gente pode fazer ao demonstrar realmente amor pelas pessoas. A irmã perguntou exatamente isso. Como é que eu faço para liberar o perdão? Não é você que libera, é quem está em você que libera o perdão. É, Não é obra humana, eu vou falar aqui mais tarde um pouquinho, é uma parceria divina-humana. sim, Ah, irmãos, você está magoado com alguém, carrega alguém, apodrecendo em você por raiva, rancor, essa pessoa fez algo que é irreparável, porque perdão a gente concede para algo irreparável. É algo que a pessoa fez, não tem como restaurar. Então você assume o prejuízo que a pessoa causou em você e libera aquela pessoa como inocente. Isso é perdão, olha a palavra, perdão, uma perda grande. É, você perdeu, irmão. Você perdeu, não tem como trazer de volta o prejuízo. Então você vai dizer assim, beleza, eu assumo o prejuízo que você me causou e libero você como inocente. Cristo fez isso conosco. Agora, o que que eu quero dizer para você? Olha bem para mim aqui, ó. Você não tem que orar para pedir perdão. Você não tem que orar para perdoar aquela pessoa. Você tem que orar para receber o dom do perdão. Perdoar é um dom. Então, eu tenho que perdoar Não, não, não. Senhor, me concede o dom do perdão. Fulano de tal fez algo que magoou meu coração, eu não tenho condições. Me concede o dom de perdoar, de liberar essa pessoa como inocente, assumir o prejuízo. Me libera esse dom, me batiza com esse dom. E aí, quando você receber o dom do perdão, aquele prejuízo vai valer menos do que vale a pessoa. Quando eu não perdoo, o prejuízo que me causou vale mais do que a pessoa. Quando eu perdoo, o prejuízo causado vale menos que a pessoa. Você não perdoa a pessoa, sabe por quê? Porque a sua dor é maior do que a importância que ela tem para você. No é dia que verdade. for maior do que a dor que ela causou para você, você perdoa essa pessoa. Isso é um dom. Isso é um dom. Eita, coisa boa, hein, pastor? Sala de Bênção aula. pura, sem mistura. Hein, pastor Adevaldo? Sala de aula, né, pastor? Sala de aula, é isso mesmo. Pastor Delmar, muito obrigado. Eu amo você, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus do que você existe, viu? Eu amo muito vocês todos e você também, meu pastorzão. Pastor Adevaldo, Tamo eu junto. preciso muito de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio muito mais em Deus agora porque você existe. Amém. E Deus seja cada louvado. pessoa dessa sala aqui, sinta-se como se eu falei para cada um de vocês. Um beijo no Bênção coração de demais. vocês. Obrigado, meu pastor. Deus abençoe. Deus seja louvado. Amém. O Consolador é uma meditação dura, mas assim, bastante esclarecedora sobre o propósito e motivo da existência da sala 57. Aqui diz assim, ó, quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Vamos parar aqui um pouquinho. Quando vier, Jesus aqui está falando de Atos capítulo 2, porque ele não tinha ido ainda, e Jesus está falando do batismo diário do Espírito, e Jesus está falando do derramamento da chuva serôdia um pouco mais à frente, quando houver o despertamento do povo de Deus para a necessidade do Espírito. Então, esse quando vier aqui tem implicações absolutamente gigantescas. Quem ele é? Ele é o Espírito da verdade. E o que que ele vai fazer? Ele vai guiar. Percebe? Aqui nesse texto, Jesus revela a função do Espírito. Ele não está falando da teologia. Pastor, teologia e função. Teologia, ele é igual a Deus. Tá bom? Teologia, ele é igual a Deus. Função, como ele age agora. É isto. Ele é Deus, função, como ele age, quais são os atributos e as responsabilidades do Espírito. É isso.
Então, ele é o Espírito da verdade, ou seja, sem ele. Quando é que ele vai vir, né? Quando? Quando? Ele é o Espírito da verdade, sem ele todos estamos na mentira. E uma vez na verdade, ele nos guia. Além de guiar, ele guia a verdade, ele é o Espírito da verdade, ele vai guiar toda a verdade. Essa toda a verdade compreende todas as Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamento, com todos os seus ensinamentos do Reino de Deus, e mais especificamente, mais essencialmente, a verdade da pessoa de Jesus revelada na palavra de Deus. Porque não falará de si mesmo, então não se preocupe em buscar o Espírito Santo todo dia com intensidade, achando que você está substituindo o Espírito por Jesus Cristo, porque quanto mais você buscar do Espírito, mais de Cristo ele vai te dar. Quanto mais você buscar do Espírito, mais de Cristo ele vai te dar. É o combinado deles. E esse Espírito dirá tudo. Dirá tudo o quê? Que você tiver ouvido. Ou seja, tudo que você aprendeu na palavra, ele vai lembrar você. Na hora que você precisar, ele vai lembrar você. Eu não estou falando para você da lembrança exatamente do texto bíblico, igual tem o rapaz da Novo Tempo, que eu esqueci o nome dele agora, que faz Na Mira da Verdade. Aquele homem é um negócio fabuloso. Como é que ele consegue ter tanto texto na cabeça decorado? Eu, quando tem concurso bíblico, vou revelar aqui para vocês uma coisa. Quando tem concurso bíblico na igreja, eu, ó, vou embora. Vou no banheiro, dou um rolé, porque eu não decoro onde estão os textos. Eu não decoro, não decoro não é só isso, não é quase nada. Eu não tenho memória fotográfica. Tem gente que tem. Esse lembrar aqui é lembrar da verdade que você estudou, que você aprendeu, e ele vai soprar na sua cabeça a partir do conteúdo que já existe aqui. E muitas vezes ele também vai revelar conteúdos que não estão aqui. É vontade dele, mas ele vai fazer lembrar aquilo que você estudou. E olha que maravilha, ó. Ele não somente dirá tudo a respeito do que você já ouviu, mas vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, você estuda, ele te faz lembrar, e das coisas que você não conhece ainda, ele vai revelando as coisas que hão de vir, relembrando aquilo que está escrito na palavra de Deus a respeito da vinda de Cristo. Olha que coisa linda, né? Isto aqui é a função do Espírito. Essa meditação está em São João, capítulo 16, verso 13, o texto bíblico, e está em Recebereis Poder no dia 2 de fevereiro, na página 9. Isto aqui é o primeiro parágrafo da meditação. Muito bem. Vamos seguir o conteúdo, e eu separei por blocos, porque cada bloco desse tem algo importante para a gente refletir. Aí ela, depois que ela lê, que ela escolhe esse texto para estar na meditação, diz assim, ó, como poderemos subsistir no dia da prova se não compreendemos as palavras de Cristo? Veja aqui, ó, como, eu vou grifar aqui, ó, como poderemos subsistir no dia da prova se não compreendemos as palavras de Cristo? As palavras de Cristo a respeito de quem? A respeito do Espírito Santo. Ela diz: a única maneira de subsistir à prova nos últimos dias é compreendendo a função do Espírito Santo e como tê-lo em sua vida. Ela continua dizendo assim: ó, isto vos tenho dito, usa mais um texto da Bíblia, que é São João 14, 25 e 26. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Aqui outra característica do Espírito, ó, ensinar todas as coisas. Tá vendo? Ó? O Espírito Santo vai ensinar todas as coisas. Até grifei aqui, ó. E vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Percebe então aí, ó, que coisa importante? E vos ensinará todas as coisas que vos tenho dito. Vos farei lembrar. Ela diz: é o Espírito Santo que nos fará lembrar das palavras de Cristo. Ou seja, sem o Espírito Santo, sem conexão com o que Cristo fez. Até grifei aí para você também levar em consideração esta importante fala. Agora, isto é importante?
se isto é importante, preste bem atenção no que eu vou dizer para você, no que eu vou ler agora, em seguida, que está escrito em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 7. Olha o que está escrito lá, ó. Aquele, aqui, ó, presta atenção aqui, irmão. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igrejas aqui, congregações, vou até aumentar um pouquinho. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É aqui uma alusão a congregações e a indivíduos. Indivíduo, igreja, templo, onde ele habita, e indivíduo, corpo, enquanto com pessoas, unidos a pessoas. Agora, por que que esse texto está aqui? Ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que o Espírito diz sobre toda a verdade, o que ele ensina sobre toda a verdade, o que ele faz lembrar sobre toda a verdade, que corresponde à palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, e mais essencialmente na pessoa de Cristo. Ou seja, se não ouvimos o Espírito, não lembramos de Cristo, ele não nos ensina, não há conexão entre céu e terra se não for pelo Espírito Santo. Ellen White diz que o Espírito Santo é o elo é o elo da corrente entre o céu e a terra. E, amigo, deixa eu dizer, sem o Espírito Santo não tem conexão com Jesus. A maneira como permanecemos na videira é ouvindo a voz do Espírito Santo, irmãos. Ali não está escrito assim, ó, quem tem ouvidos ouça o que Jesus diz às igrejas. Não, esta função, estou falando da função do Espírito. Cristo pode falar com a igreja a hora que ele quiser. Ele não veio evangelizar Paulo depois que já havia ido para o céu. Ele pode fazer o que ele quiser. O Pai pode falar com a igreja a hora que ele quiser. Mas a função dada ao Espírito Santo, depois do Pentecoste, terceira fase do plano, é ele comunicando com a igreja. Ele revelando Jesus para você. Escute aqui, irmãos. Não existe conexão com Jesus. Não existe conexão com o Pai. Não existe conexão entre mim e você se não for pelo Espírito Santo. Ouça o que o Espírito diz para você. Eu vou voltar aqui numa parte inicial da nossa meditação que diz assim, ó: como podemos compreender, como poderemos subsistir no dia da prova, se não compreendemos as palavras de Cristo a respeito de quem? Do Espírito. Eu vou até mudar de cor, eu vou até grifar, e eu vou até colocar em letras itálicas para você não esquecer dessa fala. Como poderemos subsistir no dia da prova se não compreendemos as palavras de Cristo a respeito da função do Espírito Santo? Tendo entendido isto, que é ele que se comunica conosco para revelar Jesus Cristo, o assunto sobre o qual Cristo resolveu demorar-se na sua última palestra a seus discípulos foi sobre a função, tá vendo, ó? Aqui, ó, isso é revelado para nós, irmão. Nós temos que ensinar isso aqui, ó. Foi sobre a função do Espírito, e itálico de novo, para você não perder a ideia. Sobre a função do Espírito Santo. Ele desvendou-lhes uma vasta porção da verdade. Deviam receber suas palavras de fé, e o Consolador, o Espírito Santo, faria com que se lembrasse de tudo. Ou seja, Cristo dá uma aula sobre a função do Espírito Santo, e o mesmo Espírito vai lembrá-los, os discípulos, sobre tudo o que Cristo deu nessa última aula para eles. Agora deixa eu perguntar para você, por que que Jesus deixou o assunto do Espírito Santo por último? Porque ele queria que os discípulos não esquecessem. Ó, lembrem de tudo que eu falei, mas lembrem-se mais disso daqui. Porque se você não tiver isso daqui, tudo que eu falei você vai esquecer. Esse esquecimento aqui não tem a ver só com a ideia de eu não lembro disso, mas a incapacidade de viver o que Cristo disse.
Não se lembrar aqui, irmãos, não quer dizer só tipo, esqueci. Não, tem a ver com a incapacidade de viver o que Cristo disse. Que às vezes as pessoas ficam pensando só nessa primeira parte que eu disse, da capacidade de decorar o texto, de lembrar do texto. Não, não. Esse lembrar aqui tem a ver, claro, de lembrar do que ele disse, mas a capacidade de viver o que ele disse. Preste atenção. Não durma não, irmão! Acorda, crente, que a gente vai conversar já jazinho. Bom, continuando diz assim, a consolação que Cristo deu nessa promessa, que promessa é essa? Que promessa é essa? É a promessa de quem? Do Espírito Santo. Eu vou colocar em vermelho, bem bonito, vou negritar e vou deixar em maiúsculo para você não esquecer. A consolação que Cristo deu nessa promessa consistia no fato de que a influência divina estaria com seus seguidores até o fim. Para e pensa. Cristo termina a sua fase e envia o Espírito Santo para estar conosco até o final. Se eu não compreendo sua função, se eu não consigo ouvir, se eu não lembro para viver o que Cristo me ensinou, não há conexão com o céu. E como eu disse, não posso me demorar aqui. Vamos continuar. Essa é uma meditação, hein? Aí ela começa. Ela muda o tom. Vocês entenderam já, né? É ele que se comunica, ele que faz lembrar, ele que revela Jesus Cristo. Não há conexão com o céu se não for pelo Espírito Santo. Não há conexão com Cristo se não for por ele. Não há conexão com o Pai. Não há conexão com o irmão. Não há conexão com quem não conhece Jesus ainda. Tudo depende dessa conexão com ele. Entenderam bem? Beleza, viram como é que ele é importante? É ele que fala com a igreja? Entenderam ou não? Agora vamos viver no Espírito. Aí o que que ela diz? Ó? Mas essa promessa não é aceita e acatada pelas pessoas hoje em dia, não sendo, portanto, acalentada por elas. E o seu cumprimento não é visto na experiência da igreja. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, não, irmãos. Ellen White diz que o Espírito Santo não é visto na experiência da igreja. Não sou eu. Por que que a gente fez isso? Porque não aceitamos, não acatamos. E ela diz: pessoas hoje em dia. Quem são essas pessoas? Eu não sei quem. Eu sei que eu não quero ser uma dessas. Eu não sei quem é, mas eu não quero ser uma dessas. A promessa do dom do Espírito de Deus é deixar de lado. Deixar de lado. Como uma questão pouco considerada pela igreja. Veja, primeiro parágrafo ela vai dizer a importância da conexão com ele. A segunda ela repreende a igreja. A igreja não dá ouvidos para isso. Deixa de lado e não considera isso. Ela vai dizer assim, ó, a promessa não é inculcada. Olha essa palavra aqui, ó, inculcada, irmãos. A promessa não é inculcada. O que que significa inculcada? É como se eu abrisse a sua cabeça e quisesse colocar isso lá dentro. Colocar aqui dentro. Inculcar. Ela está me dizendo que sobre a promessa de Deus, do Espírito, eu, pastor, Talita, Soraya, Leila, Eunice, deve trabalhar para inculcar, irmã Nájila, na cabeça da igreja a extrema necessidade de quem fala conosco hoje e quem revela Jesus Cristo a nós, quem dá o poder para viver em Cristo. Inculcar, ensinar até que a igreja aprenda. Falar sobre isso. Nossa responsabilidade. Passamos anos sem falar sobre ele. Talvez tenha pastores que estejam aqui, que se aposentaram e que nunca fizeram uma semana de oração sobre o Espírito Santo. Talvez. Não sei quem. Se tiver, me fala. Pastor, se você estiver aqui,
e quiser declarar isso, eu me aposentei, confesso, nunca fiz uma semana de 7 dias sobre o Espírito Santo. E preguei milhares de vezes. Querem ver mais, irmãos? Outro dia, um colega que está se mudando para um outro país, vai em missão. Ele trouxe cerca de 300 livros. Está vendendo a biblioteca dele por um preço mais barato. Está indo para outro país, não pode carregar tudo. Vai começar uma nova vida lá como missionário. Ele trouxe uns 300 livros. Eu vasculhei 300 livros. Sabe quantos eu achei sobre o Espírito Santo? Dois. Dois livros sobre o Espírito Santo. Em uma biblioteca de 300 livros. Demonstra o que esse texto está dizendo. Estamos preocupados em saber sobre muitas coisas, menos sobre a promessa, sobre a qual nós deveríamos saber mais do que qualquer outra coisa. Aqui, o texto diz que eu devo inculcar na mente das pessoas e o resultado é o de se esperar. O resultado de quê? De não ter a promessa inculcada, de ser deixada de lado, o resultado é de se esperar. Aridez, trevas, decadência e morte espirituais. Ela continua: assuntos de menor importância ocupam a atenção, e o poder divino que é necessário ao desenvolvimento e prosperidade da igreja, e que, se fosse possuído, traria após si todas as demais bênçãos. Esse falta, embora não seja oferecido em infinita plenitude. Aqui é um contrassenso, aqui é um antagonismo absoluto, né? O Espírito Santo está oferecido em abundância e ele não diz que a igreja tem pouco porque não dá atenção para isso. E aqui, querido, ó, isso aqui para mim é crucial. É o Espírito Santo, não é outra coisa, irmão. É o Espírito Santo que traz prosperidade e desenvolvimento para a igreja. Não é outra coisa. É o Espírito Santo que faz isso. E às vezes a gente gasta um monte de tempo em outras coisas e não ensina que essa prosperidade vem dele. E outra coisa que eu preciso aprender. Eu quero uma igreja missionária, ele vai dar. Eu quero uma igreja que ama, ele vai produzir. Eu quero uma igreja que consiga influenciar as camadas mais ricas da sociedade, é ele que vai, é ele que vai trazer. Eu quero influenciar as novas gerações, é do Espírito. Mas ele falta, ele falta. E aí, quando a gente não tem o Espírito, a gente começa Já viu aquele pessoal que é malabarista, que joga os cones para cima? 3, 4, 5, 10. Sem o Espírito, a gente começa a fazer malabarismo para manter a igreja. Aí a gente começa a inserir um monte de coisa que a gente não precisa para tentar produzir aquilo que não temos. Aí sabe o que que eu faço? Eu peso a sua vida, eu carrego a sua vida, eu coloco o líder da igreja sobrecarregado, sem tempo de ir fazer a missão, porque ele está jogando as coisas para cima na igreja, para tentar fazer com que a igreja esteja aberta, e os membros não estão vindo, e não estuda a lição, e não entrega livro, e a gente está correndo, e o Espírito que a gente precisa sequer é citado em nossos cultos. A gente vive assim, fala a verdade. Não sou eu que estou falando, irmãos. Não sou eu. Está aqui, o texto está dizendo. Enquanto a igreja se contentar com pequenas coisas, estará inapta a receber as grandes coisas de Deus. Aí ela pergunta, mas se ele faz tudo isso aqui, se ele faz tudo isso, ela diz, mas por que então? Cara, peraí, já até perdi aqui, peraí, já volto. Volta, 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 volta aqui, aqui, aqui. Mas por que não temos fome e sede do dom do Espírito Santo, já que é o meio pelo qual o coração poderá manter-se puro? O desígnio do Senhor é que o poder divino coopere com o esforço humano. Eu tenho usado uma ilustração muito tosca, mas eu vou usar de novo.
Quem aqui é mais velho, e a maioria de nós temos quase a mesma idade aqui, lembra do desenho animado do Popeye, lembra? Do Popeye e do Brutus e da Olivia. A Olivia era disputada, a namoradinha do Popeye, e o Brutus afim da Olivia. Então eles brigavam por causa da Olivia, lembra disso? Quem é o mais forte dos dois? Quem é o mais forte dos dois? O mais forte dos dois é o Popeye, porque mais forte é quem vence. Se eu perguntar para você quem apanha mais, você vai dizer o Popeye. Mas quem é que vence sempre? O Popeye. E por que que o Popeye vence? Porque ele come espinafre. O Popeye sem espinafre apanha do Brutus. Vai morrer na mão dele. Mas o Popeye com espinafre, o Brutus não significa nada. É isso aqui, irmãos. É isso que eu acabei de ler com vocês aqui. Esse divino poder é que nos dá a condição de ser puro. Aí eu falo para o jovem assim, ó, não faça sexo antes do casamento, enquanto a maioria está namorando com menininha do mesmo sexo, com menininho do mesmo sexo. E eu estou dizendo para o jovem da minha igreja que ele não deve fazer sexo antes do casamento. E eu deixo a carga todinha na mão dele. Agora se vira, você e Jesus. Jesus jamais faria sexo antes do casamento. Ele é nosso modelo. Aí eu coloco na mão do jovem a responsabilidade de não fazer sexo antes do casamento. E eu digo, agora se resolva com Cristo. E não faço com que ele entenda que o meio pelo qual ele vai imitar Jesus é recebendo o Espírito Santo. Eu não ensino isso para ele. A promessa não é requerida. A promessa não é desejada. A promessa não é ensinada. E eu peso a caminhada dos irmãos quando eu não ensino que a vitória para ser puro vem da presença do Espírito Santo, porque é ele que me dá a condição. Eu digo, ame seu inimigo. Agora resolva isso com Cristo. Eu sei que Cristo amou o inimigo, mas eu não tenho condições. Mas ele foi o modelo. Como é que eu faço? Recebo o Espírito de Cristo para amar como ele amou o inimigo. Vamos terminar. É essencial que o cristão compreenda o significado da promessa do Espírito Santo pouco antes da segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Olha só, esse texto aqui para mim ele é crucial no estudo que a gente está fazendo agora. Olha só, é essencial que o cristão adventista do sétimo dia, ela está falando de nós, viu, irmãos, compreenda o significado da promessa do Espírito Santo pouco antes da segunda vinda do nosso Senhor. Por que que o cristão precisa compreender a promessa? Porque não compreende. Porque não compreende. E ela dá o segredo. Eu vou até separar esse texto aqui desse e vou colocar ele na outra página para ele ficar sozinho. Só ele aqui, ó. Você entender a importância dele. Ela diz: como é que o povo vai compreender nos últimos dias a promessa do Espírito Santo? Falai sobre ela, orai por ela, pregai a seu respeito, pois o Senhor está mais disposto a conceder o Espírito Santo do que os pais a dar boas dádivas aos filhos. Como é que a gente vai fazer com que o povo de Deus, que não conhece a promessa, que deixou a promessa de lado, e eu não vou entrar nos detalhes porque são muitos, como é que a igreja vai voltar para os trilhos da espiritualidade? Igreja aqui, a menor parte você, e a menor parte todos nós do corpo de Cristo. Como é que a igreja vai voltar? É necessário que surja um grupo, é necessário que surja um grupo de cristãos, de irmãos tão carentes da graça de Deus como qualquer outro, que fale sobre ela, que ore sobre a promessa, que pregue sobre a promessa, até que haja despertamento para essa necessidade e o clamor aconteça e Jesus então volta. Como é que o povo vai compreender a promessa que não compreendem porque deixaram de lado, porque rejeitaram, porque colocaram num canto? Quando surgiu uma geração de crentes. Você, irmã, que está na sua casa sozinho. Você com a sua dupla missionária. Você com seu pequeno grupo. Você com seu pastor. Você com a sua comunidade.
um movimento como esse da Sala 57 grande, um movimento aqui na internet pequeno, não importa, não importa onde, quem, como, em que lugar do planeta, sim, nas cavernas ou nos palácios, nas choupanas ou nas casas ricas, descalço ou a pé, não, sabe, irmãos, não importa. Tem que surgir uma geração que fale sobre o assunto, que ore sobre o assunto, que pregue sobre o assunto, que conclame a igreja a respeito desse assunto, para que o alto clamor aconteça e Jesus volte. Eu estou dando para você motivo para não sair da sala, para entender que o que a gente faz aqui não é invenção da cabeça do pastor Wagner, nem dos pastores que apoiam essa sala, nem dos que buscam que não estão aqui, que sentem a mesma necessidade. Não, isto é um mover de Deus na igreja dele. Lá fora, no mundo, a natureza está dizendo Jesus está voltando. Na comunidade, o amor está se esfriando. No mundo religioso, uma bagunça. Está tudo se cumprindo lá fora. Aqui dentro, o povo deveria despertar para o Espírito. Então, está na hora de acontecer. Está na Eu só estou te dando motivo para entender que nós precisamos continuar nosso trabalho e juntos aqui, amando esta igreja, trabalhando por ela, vestindo sua camisa, orando por nossa liderança, orando por nós mesmos, amando-nos uns aos outros, nos apoiando. Cuidando do nosso pastor na igreja local, cuidando do nosso ancião, entrando na missão, saindo nas ruas pelo poder do Espírito Santo, sendo uma bênção em nossa comunidade. Somos chamados para isso. Primeiro, buscando o Espírito Santo. Ele não pode ser mais uma promessa esquecida. O Espírito Santo, Palharini, com o tempo tornou-se uma promessa esquecida. O Espírito Santo, com o tempo, tornou-se uma promessa esquecida. E enquanto ele for uma promessa esquecida, Jesus não volta, porque eu ouvi o pastor Abdoral pregar isso e não saiu da minha cabeça. Uma frase rápida que eu vi o pastor Abdoral falar. Ele disse: para Jesus voltar, o Espírito Santo tem que vir antes. Ele está aqui me ouvindo. Para Jesus voltar, o Espírito Santo tem que vir antes. Isso, pum, na minha cabeça. Tem sentido fazer a sala todo dia? O que a gente ensina aqui, a igreja precisa, eu preciso, você precisa, todos nós precisamos? Precisamos continuar, irmãos. O Espírito Santo não pode ser uma promessa esquecida. E como é que ele não será uma promessa esquecida? Orando, pregando, falando, inculcando na cabeça das pessoas. É ordem, é inspirado o conselho. Não é coisa da cabeça do pastor Wagner, não. É inspirado o conselho. Estou te dando motivo para entender por que a sala existe. Estou te dando motivo para entender por que tem tanta gente falando do Espírito Santo agora. Por que tem tanta gente fazendo semana de oração? Por que o assunto está vindo à tona? Porque Deus está movendo a sua igreja. Está tudo acontecendo lá fora, irmãos. Tem que acontecer aqui dentro também. Ele não pode continuar sendo uma promessa esquecida. Não pode. Texto do Espírito de Profecia. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, estudar sobre todos os assuntos é muito importante, mas eles não nos darão poder. Estudar sobre profecias me dará conhecimento. Decorar textos bíblicos me dará habilidade ao falar. Ler muitos livros me dará cultura. Não estou falando disso. Eu estou falando de poder. E poder só quem concede é o Espírito Santo. Claro que o ensino é fundamental, então quem se mete a pregar o evangelho nos tempos de hoje precisa colocar na sua agenda homilética, em primeiro item, como me relacionar com Cristo através do Espírito Santo. É o primeiro item de qualquer orador. A função do Espírito. Cristo pregava sobre todas as coisas, mas no assunto em que ele mais se demorava era sobre a dotação do Espírito Santo. Diz Ellen White. Eu preciso imitar o Mestre.
Nos ajuda a entender o propósito da sala e permanecer com esse movimento. Assim como o Senhor levantou, o Senhor vai dizer: hora de fechar as portas, e nós somos submissos a isso, mas até lá, traz pessoas, traz mais pessoas, mais, que não somente ouçam, mas que ensinem sobre isso. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. É assim que a gente vive essa vida do Keanu Rivers, acho que é o nome dele, né? Não importa. É assim que a gente vive uma vida parecida com a dele, reconhecendo o sacrifício feito por Cristo Jesus, manifesto naquela mãezinha que morreu pelo seu filho, e pelo Espírito. Guarda aí no seu coração, ele não pode ser mais uma promessa esquecida. Não pode. Que Deus os abençoe em 2024, irmãos. Que Deus os abençoe em 2024, o finalzinho dele. Que 2025 seja absolutamente poderoso para todos nós, entendendo, pregando, vivendo isso. Quem sabe, não é, irmãos? Hein? Quem sabe Jesus não volta em 2025. Quem sabe Jesus não volta em 2025. Ele não disse que os últimos acontecimentos serão rápidos. Ai, como seria bom, né? Se isso acontecesse. Vamos trabalhar para isso. Bom, eu planejo um negócio, depois acabo com o que eu mesmo planejei. Era para terminar às 7h30. Já fui mais tempo, mas eu não podia deixar de falar o que eu disse, preparando você para a gente transicionar de 24 para 25, tá bom? Bom, eu vou começar com o moderador que tem nos ajudado. Gabriel voltou na vigília com a gente, está preparando o retorno dele para continuar nos ajudando. Ele vai dando o tempo dele. Roger, qual foi o momento mais marcante para você na sala esse ano? Rapaz, acho que a vigília agora ela mudou a história, né? A rapidez, a velocidade com que a mensagem viajou esse mundo me assustou e me deu a certeza que nós estamos no lugar certo. Então, a vigília e a força que a sala ainda tem quase 5 anos depois. Isso. Ok. Obrigado, viu? Obrigadíssimo. É isso aqui que eu quero, viu, irmãos? É um bate-pronto, tá? Vamos com outra moderadora. Soraya, você tá aí todo dia, filhinha. Qual foi o momento mais marcante da sala para você esse ano? Ai, pastor. Todo dia me marca. É a resposta que eu tenho para te falar. Todo dia. Ok? Você percebe coisas novas Todo todos dia é um os... crescimento. Todo dia. Não consigo ficar mais nunca na minha vida sem estar aqui. Maravilha. Vamos ver outras pessoas? Vamos ver como é que é a percepção. Obrigado, Sorayazinha lindinha. É, Ângela, você que está aí costurando alguma coisa, não sei. Vem aqui e diz para mim qual foi o momento mais marcante. Rapidinho, bate pronto, tá? Abre o seu áudio. Cuidado para não balançar tanto. Aí, bom dia. Ai, pastor, é igual a moderadora falou, são tantos, mas tantos momentos que a gente assim não dá nem para resumir direitinho. Mas assim, o momento mais marcante foi quando eu vi o meu pastor de casamento, né? Ele foi meu padrinho de casamento e ele é o meu pastor exemplo. Eu conheço ele desde que eu era menininha e eu vi ele passando a lição da escola sabatina na sala 57. Para mim foi um momento assim crucial, porque Legal. eu gosto da lição quando o pastor Abdoral passa, que eu fico assim, eu nem pisco. Pastor Fernando Flores passando a lição. Gente, essas pessoas que a gente nem imaginava que ia estar em contato de forma tão rápida. Então, a sala 57, ela tem que permanecer pela união que ela nos faz e pela urgência que a gente precisa do Espírito Santo. Pelas mudanças que já aconteceram na minha vida e na vida. Eu ainda tenho que dar meu testemunho aqui.
Então, assim, é coisa grande demais para terminar. Então, é isso que eu falo, é o pastor Jean Paiva. Orem por ele, gente. Ele precisa da nossa oração. Ele Então é passou isso, pastor. mal, está Obrigada. lutando. Não sei se diagnosticou câncer, mas ele estava numa reunião, passou mal, foi levado ao médico. Pastor Jean É, passou outro dia a lição aqui, uma vozeirão bonito. A sogra dele, exatamente. a sogra dele chegou junto. Você não disse para o pastor Wagner que você o ama? Por diga, e ele contando como é que era a interação É com a sogra verdade. dele. Mas Exatamente, pastor. ele está vivendo um momento difícil, descobriu talvez uma enfermidade. Preciso que vocês orem por ele. É, ele Obrigado. está com leucemia, né? Ângela, Então, assim, orem por ele. quem é a sua moderadora? Ou É moderador? a Rubenita. Mulher, mande o testemunho para ela. Vou enviar sim. Pode deixar que eu Vou vou cobrar. enviar. Ô, Benita, tu tá ouvindo aí? Um abraço, filhinha, fica com Deus. Ó, ó, irmãos, é isso que eu quero. Um bate e pronto, tá bom? Um negócio tipo. Ô, Bispo, você que tá aqui direto conosco. Eu vou mandar você, Vanderlé. Vou chegar aí. Segura aí. Ô, Benita, tu tá ouvindo aí? Bispo, Opa, pode falar, pastor. momento mais marcante para você na sala esse ano. A transformação que a sala esse ano tem feito para que eu possa pregar, falar, testemunhar, desaguar. É um remédio que nós tomamos, que temos a facilidade de passar adiante. A do Rogério Paz mesmo, essa mensagem que ele pregou, da última pregação dele, foi impactante. Você prega de uma maneira prática, você vive de maneira prática que você está aprendendo, entendeu? Está fluindo, é um remédio que nós tomamos que oferecemos aos outros, né? Experimenta primeiro para depois passar adiante. Obrigado, Está sendo amigo. Você está sempre aí. Uma bênção. Ó, é isso aí, ó. Marcante a mensagem do Rogério. Ô, eu vou chamar uma varoazinha que está com a gente sempre aqui, a irmã Edilma. A irmã Edilma, de vez em quando, manda mensagem para a gente. É muito carinhosa ela. Pergunta sempre sobre a minha família. Irmã Edilma, o momento mais marcante para a senhora na sala esse ano. Pastor, eu estou para dizer que todos os momentos. Várias vezes eu já pensei, ai, gente, eu não vou mais assistir a sala. Eu estou cansada, estou velhinha, 72 anos, e a minha jornada é dupla. Eu cuido da minha casa, da minha neta, então eu falo, "Ah, não vou assistir mais." Mas na hora, o Espírito Santo me acorda. Eu estou aqui todos os dias, é que eu estou sempre com a câmera fechada. E hoje o Espírito Santo tocou no meu coração para que eu abrisse a câmera. Então são momentos incríveis vividos, experiências fantásticas, que não dá nem para a gente descrever. Então, para mim, são todos os momentos, porque cada dia eu aprendo uma coisa, cada dia eu cresço mais espiritualmente, é só bênção. Bênção pura, sem mistura, como diz o pastor Adebaldo. Que Deus abençoe muito você, sua família, oro por vocês todos os dias, vocês estão aqui no meu coração. E ai de quem cobrar o aluguel, viu, minha irmã? E aí de quem cobrar, verdade. Deus abençoe Grande, muito. grande abraço e obrigado pelo cuidado de sempre. Irmã Edilma, tá vendo? Experiências. Conta para mim qual foi o momento mais marcante esse ano na sala, Vanderleia, pra gente? Conta aí, abre o seu áudio. É só clicar no microfonezinho, eu mandei para você. Ah, eu fechei de novo, Vanderleia, abre aí, por favor. Eu, de novo, no microfone aí. E aí, Vanderleia, tudo bem? Bom dia, meu pastor. Te amo, viu? Te amo, Sala 56. Pastor, o momento mais marcante para mim foi quando eu vi o Miguelzinho, aquela criança de Vitória da Conquista. Meu Deus! E eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, né? Aquilo me marcou muito, porque é o que a gente sempre está martelando, né, pastor? A nova geração precisa estar cheia do Espírito Santo. São eles, são os pequenininhos. E o meu filho também, autista, o meu filho viu o dia que o Miguelzinho, o pastor chamou o Miguel, e aí o meu filho falou assim: Mamãe, eu quero conhecer o pastor da Sala 57. Eu falei: Você vai conhecer, nem que a gente vá em Brasília. E, Legal. ai, pastor, aquilo me marcou demais, porque é criança, né? É É, criança. eu amo isso, Me irmão. impactou. Quando Deus vejo aqui na sala, eu busco logo e mostro, porque para mim a esperança está numa nova geração cheia da compreensão da promessa, né? Amém, amém. Obrigado, Vanderleia, por estar aqui sempre. Amo você, filha. Um grande Também dia te amo, de pastor. Deus. Um abraço. Amém, amém.
E dá um Beijo, abraço pastor no Luiz. Miguel. O dia que a gente se encontrar, diga a ele que eu vou dar um abraço bem apertado nele. Tá? Vou, tá dado o recado, pastor. Um Fica com abraço. Deus. Tchau. É isso, um bate-pronto, rapidinho, sem a gente gastar muito tempo. Eu vou chamar a Carla Simões. Carla Simões, abre aí sua telinha. Ângela, se prepara aí que tu vai dizer para mim qual é o momento que mais marcou seu coração, viu, Ângela? Ângela, tu que eu tô falando com tu. É tu, garotinha, que tá de óculos. Carla Simões, é só clicar em cima do microfone, minha filha, que você consegue abrir. Isso, garota. Bom dia, tudo bem? Bom dia, melhor dia. Eita, coisa boa. Tudo Ele bem? está na presença de... Melhor agora. Que bom. Bom dia, Salmo 57. Vou falar com a senhora, viu? Obrigada. E qual foi o momento mais marcante no ano para a senhora? Mais marcante do ano Do ano, o momento é que emocionou me, você, que confe- você aprendeu. é me confessar para o Espírito Santo e dizer a Ele que eu estou aberta à obra e para levar ao mundo aquilo que Ele nos ensinou até aqui. E a Sala 57 me ajudou muito. E eu estou muito, 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 muito grata mesmo. Obrigada. Eu que agradeço, viu? Você está aqui sempre conosco, fazendo parte dos números e também das orações, do espírito que roda entre a gente aqui. Amo você, viu, irmã Carmen? Também amo a toda a sala, principalmente ao pastor. É tão lindinha. A senhora mora onde? Eu estou em Portugal, mas sou de Vitória, Espírito Santo. Tá certo. Deus te abençoe. Tenha um grande dia em Portugal. Já é meio-dia, né? Quase uma hora. Sim, e que Deus abençoe a todos nós, Amém. até o dia da espera. Amém. Amém. Glória a Deus. Feliz Bem, Natal e um próspero ano novo para a senhora. igualmente a todos. Um abraço. Tchau. Abraço é meu. Bom, né? Isso, irmãos. Conhecer um pouquinho. Bate pronto. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui para a gente experimentar essa bênção. Ângela, abre aí o seu áudio, por favor. Qual foi o momento que mais marcou para você na sala 57 esse ano? Por, tá me ouvindo? Perfeitamente. Tá. Eu vou lhe dizer assim, acho que como nossos irmãos têm falado, né? Todos os, todos os momentos que podemos estar presentes, né? Assistindo a sala todas esses momentos são importantes porque eu acho que acima de tudo o que vem para nós é o preenchimento da nossa alma, né? Acho que entrou uma coisa aqui. Eu estou trabalhando Uhum. e E hoje eu estou trabalhando porque a sala me proporcionou isso. Eu estive por um período muito doente, eu estive afastada e estive até com vontade de não fazer nada mais. Foi um momento muito difícil. E foi a sala que me resgatou. E isso eu posso dizer porque a todo tempo a gente escuta, né, sobre o Espírito Santo. Eu vendo aqui na minha agenda, que quando eu posso, eu resumo, né, eu coloco assim um momento, assim, um trecho da palavra. E eu vejo que Efésios está o tempo todo caminhando com a gente através da sala e principalmente em Efésios 6, que eu escrevi na minha agenda aqui para eu ler todos os dias sobre o amor e o perdão. E mais uma vez hoje o pastor, né, trouxe para nós essa mensagem. Parece incrível que a gente às vezes ouve todo dia isso e precisa ouvir o que a gente quer, porque a vida realmente aqui não é aqui, né? Deus não está aqui com a gente tem que receber Ele, receber o Espírito, pedir que Ele esteja com a gente. Eu acho que eu tenho aprendido todo dia isso, tenho procurado trazer isso para as pessoas. É difícil, né? Muitas pessoas, quem está no mundo, não entende, parece isso. Eu acho que, eu não sei se eu posso dizer que hoje eu já consigo enxergar isso e viver isso, mas é o que eu busco para mim, né? E foi isso que me salvou, foi isso que me tirou do remédio, e foi isso que me trouxe energia e força. E como eu via, né, eu vi que o pastor colocou agora dessa mãe, e chorei muito porque eu sou mãe, e o que Cristo fez por nós, a gente também esquece, a gente não sabe dar o valor tão grande quanto foi,
Às vezes a gente pensa, mas esse sacrifício, por quê? Porque nós temos que entender que nós também temos isso, né? E quando a gente pode viver, é isso que nos faz mais felizes, é isso que nos engrandece e é isso que nos cura todos os males. Podemos doar de coração, né, e perdoar. Mas esse perdão não é porque eu vou para a pessoa e perdoo. Meu coração se lava, se limpa desse sentimento e isso irradia tudo, né? E aí eu botei aqui, toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente, aos teus pés entrego todos os meus projetos. É o que eu tenho feito de plano. Usa-me hoje no teu serviço e permanece em mim, permita que traga a minha obra e que faça assim. É caminho para Cristo que eu escrevi aqui, eu digo assim, é isso que eu Sim, quero. Ellen White fala, né, que a gente deve repetir essa oração, o conteúdo dela deve ser parte presente da nossa oração. Ângela, bom saber que a sala ergueu você, o que acontece aqui reavivou sua fé. Feliz Natal, tenha um grande ano na presença de Deus, tá bom? Amo você, irmã. Sim, amo vocês, amo a sala, adoro essa sala, não vivo mais sem a sala. Eu preciso de vocês para ser feliz. E Vamos nessa. vocês são parte evidente de Deus, né? E eu creio mais em Deus ainda, porque a sala existe. Se não houvesse a sala, eu não sei o que seria de nós. Graças a Deus, a sala está aí para o mundo. É verdade. Vamos até onde, quando Deus quiser. Um grande abraço, obrigado pelo bom testemunho. Um pouquinho da Ângela para você. Bate pronto. Um bate-pronto agora para a gente ir finalizando nossa caminhada. Deixa eu ver com quem eu vou falar aqui ainda. Juvani que na pipoca tá o tempo inteiro. Abre o áudiozinho. Minha filha, um momento marcante da sala esse ano. Bate-pronto. Um momento marcante na sala foi o momento de ontem mesmo. Eu chorei litros de água, de lágrimas, né? Porque, assim, a forma como o Espírito Santo trabalha é espetacular, de formas diferentes. E eu amo testemunho porque isso enriquece a gente, isso molda a gente, testemunho de vidas, né? Testemunhos verdadeiros, o que o Espírito Santo faz na vida de muitas pessoas. E a mãe orando em pensamento, e aquilo que a mãe orou foi para a mente da filha, né? Como o Espírito Santo trabalha tão lindo, isso me impactou muito. Muitos dias de sala me impacta, né? Mas o de ontem foi especial, foi maravilhoso. Eu chorei muito, foi muito emocionante. Como o Espírito Santo trabalha, né? De forma linda. É multiforme, né? A forma como ele trabalha. A, a Verdade. a mãe se ajoelha e diz assim: Mas como é que o senhor me dá um filho para depois ela desejar se matar? Como assim? Então, de alguma maneira, ela põe o Espírito Santo na parede. Como é que o senhor vai resolver isso, né? Não era uma Verdade. oração, era um clamor. E aí a menina repete tudo que a mãe disse. Isso é poderoso demais, irmãos. Obrigado pelo bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos junto na pipoca, viu? Obrigadaço. Giovanni, um pouquinho dela para a gente. Deixa eu chamar a Miriam aqui. Miriam é uma representante da Sala 57, nossa primeira moderadora. Abre o áudio aí, lindinha. Miriam, Bom nesse ano dia. você acompanha com a gente a sala já há 5 anos, então é o momento mais marcante para você da sala. Bom, marcante é todos os dias, né? Mas assim, quando tem um mosaico, que as pessoas falam assim, eu abri a minha janelinha, né? Que o Espírito Santo conduziu. Então, quando o Espírito Santo conduz, igual a Edilma agora, né? Que falou também que nunca vem aqui no Zoom e agora veio e o Senhor a chamou ela. Então, quando o Espírito Santo conduz tudo, é maravilhoso. Então, cada dia é marcante. Cada dia, cada sermão, cada momento. É bom, né, Miriam? É Muito muito bom. bom. Os livros dos céus estão registrando tudo isso Verdade. para a glória do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Amo você, seu maridão, seu filho. Tenha um Natal feliz e um ano novo dedicado mais ainda ao Senhor, tá bom? Obrigada, igualmente, para todos vocês também. Grande abraço. Amém. Essa é a moderadora Miriam, que está conosco. A Miriam é a primeira moderadora, não foi, né?
Ela é a primeira moderadora da sala. A Maurílio diz assim: Pastor, pede para a Miriam anotar, pede para a Miriam anotar para nós. E a Miriam começou a anotar, e aí daí surgiu a ideia de moderadores, e foram chegando, e hoje nós temos aí um grupo tremendo. Deixa eu chamar um homem, né? Não chamei nenhum homem aqui. Irmão Hélio Mota, até agora nenhum homem, mas tem mulher aqui brotando do chão, irmão. Né, irmã Dora? Você fica rindo aí. Ô, varão, diga aí para mim qual foi o momento mais marcante na sala para o senhor esse ano, Sérgio. Todos os dias. Hoje mesmo aprendi algo diferente. Para Jesus voltar, gente, né, pastor? Privilégio. Que benção. Para Jesus voltar, o Espírito Santo tem que vir. Assim como quando ele foi, irmão, ele enviou o Espírito, para ele voltar, o Espírito Santo tem que vir de novo. Não, não que ele não esteja aqui, né? Mas ele tem que vir em profusão, em chuva torrencial. Aquela chuva que termina a obra. É isso que a gente precisa. Vale. Eu olho para vocês, parece que você convive com a gente há anos. Há anos. Gente, coisa É, linda. é, Lindo demais. é isso, irmão, Hélio, porque há um mesmo Espírito em nós. Glória a Deus. Ellen White disse que havia singeleza de coração. Essa singeleza de coração é o mesmo sentimento de incapacidade, de saber que somos dependentes da graça de Deus, mas que estamos buscando algo que necessitamos e cremos nisso. E esse algo que buscamos transforma a nossa vida. Esse sentimento aquece. Eu não sei você, mas já senti várias vezes meu corpo aquecido aqui. Enquanto eu falo com vocês, meu corpo inteiro aquece. Muitas vezes isso já aconteceu. É o mesmo sentimento que brota no coração da gente. Amo você, irmão Hélio. Deus te abençoe ricamente. Pouco do irmão Hélio. Bom, né, irmão? Fala se isso não é bom. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho. O ano tá acabando mesmo. Não tô nem aí. Ô, Dora. Ô, Leila, fique quieta bem aí. Você fique quieta. Eita, Leilinha. Ô, Dora, qual foi o momento mais marcante da sala para você esse ano? Bom dia com alegria. Bom dia, tudo. Todos os dias são impactantes, são experiências novas, coisas boas que a gente aprende. Eu já tive vontade, às vezes, não é assim, de deixar a sala, mas esse ano eu tive mais probleminhas assim de coluna, e às vezes eu fico sentada, levanto, eu deito um pouquinho. E quando a gente fica na cama, não é bom, porque a gente acaba cochilando e eu acordo com o senhor gritando. Por isso eu grito, irmã. Conheço o ser humano. E é muito bom, muito bom. Amanhã eu tô fazendo aniversário, tá? Parabéns pra você nessa data querida. Viva a Dora! Olha, rapaz, que bom, hein? Fazendo aniversário. Deus te abençoe ricamente, viu? Mas essa sala é extraordinária, não tem palavras. Cada dia é novo aprendizado. Glória a Deus, ore para que Deus nos dê os caminhos. Um grande Natal para você e um feliz ano novo. Amém. Deus te abençoe. Muito bem, números finais para a nossa reunião. Vou chamar a Leila, que é a dona da pipoca, e perguntar a Leila qual foi o momento mais marcante da sala para você. E já oramos para irmos para o finalmente. Nossa, meu pastor é complicado você pegar um dia só, desde quando todos os dias o coração fica aquecido, né? Sempre uma experiência nova. Agora teve algo que não foi aqui na sala, mas quando o pastor Assad Bechara, né, fez aquele culto aí em São Paulo, que a Ana foi, a Miriam foi, e a gente viu o vídeo, nossa, que me emocionou tanto, me deixou tão em êxtase, né? Uma paz, uma coisa gostosa de pegar assim as origens. Foi um dos, né? Momentos que eu não consigo esquecer. Deixa eu falar com a Alessandra, que ela quer falar. O zóio dela tá me dizendo. Vem aqui, Alessandra, né, ela tá olhando assim, fala comigo, eu quero falar. Fala, minha filha. Momento marcante na sala esse ano.
Bom dia, pastor. Bom dia, Leilinha. Bom dia, Sala. Pastor, um momento. Ó, o senhor sabe, primeiro eu vou falar, enquanto o senhor estava chamando, eu estava pensando, se o pastor me chamasse, o que eu iria falar, né? Eu até questionei meu esposo antes dele sair. Falei, o que você falaria, né? Porque é muito difícil a gente escolher um momento, porque a sala tem sido um aprendizado para mim desde o momento que eu resolvi entrar na sala, né? Em 2001. Depois o testemunho da Fátima colocando o celular para o esposo ouvir, eu fazendo a mesma coisa, meu esposo entrando. Então, assim, a sala ela tem sido um aprendizado e o que ela me motiva a cada momento, essa busca do Espírito Santo, é esse primeiro amor que a gente às vezes perde durante a caminhada. E a sala, ela reaviva a nós a cada dia esse primeiro amor em Cristo através do Espírito e o senso de missão, que é o que eu e nossa família vamos aí estar fazendo agora em janeiro, que nós não façamos em nossa cidade, né, pastor? Porque a missão começa não é lá fora, é dentro. A gente precisa primeiro buscar aqui, fazer em nossa cidade, com o nosso vizinho, com a nossa igreja, e depois a gente partir. E esse passo dessa decisão de nós irmos, né, para outros caminhos, a sala tem grande influência, né, em tudo que toda a nossa decisão de servir a Cristo de maneira diferenciada. E eu vejo aqui na sala não só os moderadores, a qual o Senhor vou conhecer também pessoalmente ainda. Nós vamos postar uma foto junto ainda, em nome de Jesus. Eu creio nisso, eu creio. Hashtag eu creio. Eu creio também, pastor. Próximo ano eu tenho certeza que vai ser bênção. Já me inscrevi para o Together também. E estamos aí, estamos em busca da missão. O Espírito Santo nos ungindo a cada dia. E quando alguém fala assim para mim, o que é a sala 57? Eu falo assim, a sala 57. Primeiro, assim, para não causar aquele impacto, fazer uma vigília da nossa igreja, porque as pessoas têm aquele paradigma, né? Ah, mas é da igreja adventista mesmo? Acho que essa semana que a gente teve da Novo Tempo foi muito boa mesmo, para as pessoas entenderem que a sala é adventista. Por mais que a sala ela é aberta para todos, né? Eu convido muitas pessoas que não são adventistas para a sala, mas ela segue a nossa instituição, e eu sou apaixonada pela nossa instituição, porque eu acho a nossa instituição algo extraordinário, como ela é organizada em todos. Não estou falando pessoas, pastor, pessoas são falhas, mas a instituição ela pensa nos mínimos detalhes, em tudo assim, desde a criança, o jovem, o adulto, o idoso, todos os departamentos, né? E eu já falei demais, né? Mas e eu acho que essa semana que teve da Novo Tempo foi crucial, assim, para mostrar, ó, nós somos adventistas e nós estamos em busca do Espírito Santo. A reunião lá no início do ano que teve, já das bases agora para a igreja, que a igreja vem buscando, e teve a reunião agora com os pastores também mostrando que agora vai ser o quê? As ênfases da nossa sala muito evidente, né? Na busca da igreja. Eu falei, aí meu esposo fala, a igreja está buscando o que a gente já busca faz tempo, né? Mas eu 5 falo anos. assim, exato, eu falo amém por isso, porque isso mostra que nós estamos vivendo cada dia mais perto da volta de Jesus, porque tudo está se cumprindo. E a sala é essa escola que nos fortalece, que me ensinou como ser diferente através da busca do Espírito Santo, que não é errado você orar para o Espírito Santo, porque eu tinha esse consentimento, porque ai, eu tô orando para o Espírito Santo, mas eu tô diminuindo Deus, o Deus gestor do universo, A né, que a gente, White fala. mas isso é normal, sabe por quê? A mãe da gente fala assim, ó, não converse com estranhos. E aí, quando a gente começou a conversar com o Espírito Santo, era meio estranho, porque ele era um estranho para a gente. E será que eu estou errando porque ele é um estranho? Quando ele deixa de ser estranho, passa a ser prazeroso e necessário. Ei, menininha, Pastor, hum, demais. Aí ele fala assim para você, ó, entra aqui, vira aqui, acabou. fala É, isso, e por aí isso, você fala, ó, magnífico. essa frase, estamos em movimento, ela não começou assim. Ela começou assim, ó, somos um movimento. Alguém, não sei quem me disse isso. Pastor, troque esta palavra somos por estamos em movimento.
O Espírito de Exato. Deus conduziu, e é isso que ele faz. Ele nos tira da estática, ele nos coloca em movimento. Lissandrinha, obrigado por todo o apoio que você sempre dá à sala. Feliz Natal, feliz ano novo para você, sua filhinha, seu marido. Um grande abraço. Amém. Muito obrigada, pastor, para o senhor, para toda essa sala também. Eu amo muito cada um de vocês aqui. Preciso de vocês para ser feliz. Vocês, com certeza, são a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus, porque cada moderador aqui, Rogerinho, que está ao lado sempre, ô Leilinha, muito obrigada. Vejo meus intercessores queridos aqui também do PG Online. Um beijão para você, Cacilda, Tânia, todos aqui. Que Deus abençoe. Vambora, 2025! Vambora, acorda, menino, e vambora, porque a Leila vai abrir a pipoca agora. Leila, eu acho. Vai, Não. pastor, vai. Oi. Quem falou? Tu tem que falar. Quem é? Bom dia, com alegria, sala 57. Estamos em movimento. Peraí, Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Peraí um pouquinho, tem uma pessoa que disse que precisa falar. Ah, bom. Dodora Queiroga. Ô, Dodora, diga. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Espera um pouquinho. Aí. Dodora, nós já estamos lá na frente no horário, mas eu vou ouvir sua voz, tá? Abre aí o áudio, por favor. Quem mandou eu abrir o meu áudio foi o senhor, e eu não acredito que tenha sido o senhor, foi o Espírito Santo. Veio Não essa foi. mensagem, desative o seu mudo. Então eu desativei e pensei que o senhor ia me chamar. Mas é porque o Espírito Santo quer que eu conte 2 pontos importantes desse ano na minha vida, na sala. Veja bem, a primeira marca que eu recebi, que me marcou muito na sala 57 este ano, foi na Semana do Calvário, quando aqueles testemunhos dos pastores que se converteram nos presídios, através do pastor Jeconias, através das mensagens, nós estávamos fazendo a Semana do Calvário na comunidade Salinas de Ribamar, uma comunidade muito difícil, de pessoas muito sofridas, e onde existe muita violência. E durante a Semana do Calvário, nós apresentamos o primeiro testemunho, e a nossa igreja encheu a semana toda, por quê? Ele dizia, amanhã tem mais. E todos os dias a igreja estava cheia. Aquilo impressionou-nos. Por quê? Porque aquelas pessoas tinham pessoas presas, tinham perdido familiares em brigas de facções, e eles estavam sedentos da palavra de Deus e ver o que é que Deus podia fazer na vida de cada um deles. Isso marcou muito a gente, porque nós trabalhamos com eles lá há 11, 12 anos já, né? E o outro momento, eu vou confessar para vocês, eu acredito muito no trabalho da Sala 57, estou aqui desde muito tempo já, sei mais nem quando foi que eu comecei. Foi uma resposta às minhas orações que eu pedi ao Espírito Santo que me mostrasse um meio de estar diariamente, na madrugada, em comunhão com Ele, e Ele me mostrou a sala. Mas foi justamente agora, nessa semana que antecedeu a vigília, que nós colocamos o nome dos nossos queridos que estão afastados, e eu pensei assim, eu vou colocar, mas eu nem acredito que eu vou ser encontrada com esses pedidos, porque tem tantos pedidos na sala que a gente pensa assim, vai passar desapercebido. Mas incrível, eu estava aqui quando eu fui surpreendida no momento da oração, quando disseram, Dodora, pede oração pelo seu filho, pelos seus netos, e foi dizendo o nome de cada um. Aquilo me emocionou muito. E me mostra que esse trabalho aqui é um trabalho que precisa permanecer, não por cada um de nós, mas por aqueles que ainda não conhecem. Nós precisamos divulgar esse trabalho. Nós precisamos mostrar a importância disso justamente estando aqui, porque aqui a gente se alimenta todo dia, é o pão diário, né? As mensagens, a lição. Minha lição eu estudo de uma forma completamente diferente. O senhor sabe, eu já passei a lição aqui, eu esmiuço. E eu tive a alegria de ela me dizer, lá do exterior, ela disse para mim, Dodora, eu fiquei muito feliz em estudar a lição com você, porque você tirou dúvidas que eu não conseguia tirar. Então, veja bem, a sala me marca de uma forma que o anjo me acorda
3h30 da manhã para poder fazer as minhas primeiras atividades e estar aqui às 5 horas. E eu tenho 5 listas de transmissão. Somando dá 800 e poucas pessoas. Graças a Deus eu compartilho a mensagem, o link da sala todos os dias. E a vigília, ela é muito importante, porque ela faz um chamado, ela faz a súmula, o suprassumo da mensagem, né? Então eu agradeço a Deus porque o Espírito Santo foi quem abriu meu microfone. E ele deixou aberto para eu dizer, ai, pastor Wagner, eu quero falar. Eu te amo, Dodorinha. Eu te amo, Wagner. Eu oro por vocês todos na sala. Eu estou tentando, com o Rogério, nós estamos tentando nos organizar para ver se conseguimos fazer uma sala ao vivo aqui em João Pessoa. E o Senhor, se Ele quer, vai acontecer. Aí sim, um grande Natal, feliz Ano Novo. Obrigado pelas Para palavras. vocês também. Muito obrigada pela oportunidade. Tamo junto, um abraço. Viu aí, Dodora? Nossa advogada da sala, hein, mas a Dodora é top. Uma benção. Agora vai, Leilinha, deixa eu te devolver os seus poderes para a gente ir para o nosso finalmente de hoje. Dei motivos para você continuar na sala, hein? Agora sim, eu ouvi um bom dia com alegria, eu acho que eu ouvi, Leila, eu acho que eu ouvi. Bom dia com alegria!